Neste dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, falamos com Dom Sérgio Diniz, Bispo da Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança, uma missão que assumiu há meio ano, não é? Mais ou menos, assim, contas muito por alto, não é? Contas muito por alto, desde janeiro deste ano. Sim, em janeiro fui ordenado, depois tomei posse no Ministério da Defesa Nacional nos inícios de fevereiro e a posse canónica nesta Sé foi nos finais de fevereiro. A partir daí começámos o início, ao trabalho. Já lá vamos a todos esses desafios que a Diocese enfrenta, o trabalho que desenvolve, que foi desenvolvendo. Primeiro gostava que nos falasse sobre este dia 10 de junho. Que valores, até pela sua experiência, por tantos contactos que tem no ambiente militar e fora dele, que valores de facto definem a nossa identidade? Antes de mais, Portugal é um povo da saudade. É o povo da memória, mas ao mesmo tempo um povo que, vivendo da sua memória, do seu passado, das suas raízes, procura projetar o seu futuro. Depois é um povo que tem uma vocação para a universalidade, para o encontro. Nós sabemos que somos um povo aventureiro, que fomos mar adentro à descoberta de novos mundos, de novos povos, de novas culturas e, portanto, temos esta vocação para ser um povo voltado para o mundo, aberto, para o encontro. Portanto, eu diria que temos uma certa consciência de uma vocação universal. E quando fomos à descoberta de novos povos e de novas culturas, também levamos a fé, transmitimos valores e, portanto, este é um dos valores que eu acho que continua ainda hoje bastante presente. Depois, por outro lado, somos um povo que eu acho também marcado pela hospitalidade. E nos dias de hoje, de forma muito vincada pelo acolhimento de tantos povos vindos de muitas geografias. Claro que hoje, evidentemente que nós somos influenciados por uma cultura que muitas vezes proporciona um certo individualismo e, por sua vez, um certo isolamento, mas eu acho que ainda continuamos a ser um povo aberto, acolhedor, que procura receber bem. Todo o nosso território é assim, seja o continente, seja as ilhas, é um povo acolhedor. Eu acho que essa também é uma marca da nossa Portugalidade. De facto, a nossa Portugalidade, desde sempre, creio eu, ficou marcada pela mobilidade, seja, enfim, nesse partir ao encontro de outros povos, seja agora no receber tantos povos de muitas geografias que chegam até nós. Coloca desafios, essa circunstância coloca desafios novos à Portugalidade, a presença de diferentes culturas, de diferentes formas de olhar o mundo. Sem dúvida, eu acho que nós temos que continuar a construir a nossa identidade de forma inclusiva e não defensiva. Isto supõe que nós saibamos afirmar os nossos valores, a nossa história, saibamos defender aquilo que são as nossas raízes, mas também no diálogo procurarmos ser inclusivos e sermos capazes de acolher na nossa própria identidade até aquilo que é a cultura, até a própria religiosidade, espiritualidade de outros homens e mulheres que vêm até nós, que se encontram connosco. São grandes desafios que se colocam nos nossos dias. Este está a ser também um tema, este da imigração, que motiva alguma polarização no discurso público? Sim, sem dúvida. Eu julgo que este tema da imigração não deveria ser usado como, digamos, arma de arremesso político. Deveria ser, sim, discutido politicamente, encontrar as melhores soluções, termos o cuidado da questão da segurança, porque temos que saber que muitas vezes com as pessoas que chegam até nós há redes de imigração que procuram a exploração da fragilidade humana. Temos que ter consciência que por vezes se infiltram também, eu diria, redes de violência, tráfico,
seja humano, seja de outros âmbitos, e isso é preciso termos de facto cautela. Sermos sempre um país seguro, que transmita segurança, mas esse tema não está diretamente relacionado com a questão da chegada de nova gente. Julgo que também não podemos verificar, ou melhor, ter este discurso. Precisamos de gente que chegue só porque temos necessidade de mão de obra. Isso é uma visão utilitária da pessoa humana. Ou porque precisamos de reforçar a nossa segurança social, ou porque temos trabalhos que porventura os portugueses, as pessoas que aqui se encontram, não aceitam fazer. Então é uma questão de utilidade. Julgo que não é por aí. É uma questão de identidade da própria pessoa, a mobilidade? Sim, é uma questão de a pessoa, acho que tem direito a poder viver onde quiser, não é? Desde que também saiba respeitar as regras, saiba respeitar a própria cultura, saiba respeitar aquilo que é a norma, o Estado de Direito em que vivemos. Também eles próprios se procurem integrar na nossa sociedade, no nosso meio, respeitando, obviamente, aquilo que é próprio de cada povo. Foi esse propósito de levar ao respeito do que é a nossa forma de convivência social que levou também forças de segurança a intervir, nomeadamente em contextos de imigração? Eu estou a pensar em casos, enfim, que não têm muito tempo aqui em Lisboa e que, de facto, provocaram algum debate na opinião pública. Sim, a forma das nossas forças de segurança atuarem são muito bem planeadas e são muito bem pensadas e são feitas com grande profissionalismo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que as nossas forças de segurança estão devidamente preparadas e não atuam em função de uma razão étnica ou não, atuam quando acham que de facto a segurança, o bem-estar, o direito está em causa e portanto não tem a ver absolutamente nada com termos aqui um conjunto de pessoas a viver que são desta ou daquele país, ou desta ou daquela cultura, ou desta ou daquela etnia, ou são desta ou daquela grupo religioso. Não. Nós sabemos atuar com... Não quer dizer que se faça tudo de forma perfeita, obviamente, isso é discutível, mas é com grande profissionalismo que atuam as nossas forças de segurança. Dom Sérgio Diniz, na sua história pessoal de 2025, de facto, fica marcado pelo início desta missão, na Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança. Que descoberta foi esta? O que é que encontrou nos muitos encontros que já manteve no ambiente militar e das Forças de Segurança? Bom, antes de mais, dizer que esta Diocese é uma Diocese muito particular, porque não tem aquela dimensão territorial. Eu passo a explicar que esta era uma diocese mais de âmbito, digamos, pessoal. Ela destina-se a prestar assistência religiosa a todos os militares, a todos os polícias, a todos aqueles e suas famílias e, portanto, tem um âmbito muito mais pessoal. Abrange, obviamente, todo o território nacional, onde estão as nossas forças militares e as nossas forças de segurança e as suas respectivas famílias e também as forças que estão além fronteiras, que são projetadas, quer para exercícios, quer para manutenção da paz, quer no âmbito da NATO, quer no âmbito da ONU. E, portanto, essas pessoas que, digamos, recai este cuidado pastoral por parte do ordinariado castrense. Que solicitações existem por parte dos militares? As solicitações são muitas, mas começar por dizer o seguinte, que nós, quer no âmbito militar, quer mesmo no âmbito das forças de segurança, somos muito queridos. Ou seja, os capelães, a presença do bispo, em momentos celebrativos, em momentos, em datas históricas,
E no acompanhamento, eu diria, diário. Portanto, há uma grande solicitação. Posso dizer que a agenda do bicho está sempre sobrecarregada, eu não imaginava sequer isso. Não é uma questão só porque tem que se deslocar, é porque há eventos sobrepostos. E não é uma questão formal. E não é uma questão formal, não é uma questão formal. É uma questão mesmo de vivência, de assinalar com uma celebração, com uma bênção, com a celebração da Eucaristia, com procissões e, portanto, e depois todo um trabalho pastoral, não é? Que é feito, estou a imaginar, a lembrar-me neste momento, por exemplo, nas academias, na formação. A presença dos nossos capelães é muito querida, é muito estimada, há uma grande participação, uma grande colaboração. Normalmente os capelães têm uma proximidade muito forte, muito grande com os alunos das academias. Mas posso dizer, por exemplo, no âmbito da Polícia de Segurança Pública, que agora tem, por exemplo, a questão da chegada da fronteira aérea, muitas vezes chegam pessoas que não podem entrar, ficam ali retidas 48 horas, às vezes mais, e a presença do capelão é muitas vezes pedida. Também nesse contexto? Também nesse contexto. E chegam ali pessoas, umas com fé, cristãos, ortodoxos, católicos, muçulmanos, e muitas vezes a pedir a ajuda de um assistente espiritual, independentemente até do seu credo. Quer isso dizer que a assistência espiritual do capelão vai muito além da prática católica, da religião católica? As respostas que dá são no campo interreligioso? São no campo interreligioso e também na articulação, muitas vezes, com o comando, não é? Nas diferentes unidades, na especificidade de cada força, na especificidade de cada unidade. Muitas vezes a presença do capelão faz ali uma ponte entre o comando e aqueles que lhe estão submetidos, e todo o acompanhamento, a assistência do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano e muitas vezes até do ponto de vista psicológico. No contexto multirreligioso que vai caracterizando também a sociedade portuguesa, essa caracterização acontece também dentro das academias, do ambiente militar, das forças de segurança? Sim, antes ou há uma hegemonia muito católica? Obviamente que nós não podemos esquecer que no último censo 80% a passar se afirmaram católicos, mesmo que não tenham, digamos, uma prática dominical. Obviamente que no âmbito das Forças Armadas e das Forças de Segurança, se calhar até o valor, esse índice é ainda maior. Mas também há pessoas de outras confissões religiosas e aqueles que porventura não têm qualquer confissão religiosa. Mas isso não dispensa o acompanhamento e a necessidade de sentirem um capelão próximo. Obviamente também queria ressalvar este aspecto, que a lei da liberdade religiosa é respeitada e sempre que alguém de outra confissão religiosa pede o acompanhamento do seu líder espiritual, isso é permitido. É permitido. Dom Sérgio Diniz, fazemos esta conversa no contexto do 10 de junho e quando está em curso na sociedade portuguesa, europeia, o aumento das despesas militares, equacionar o serviço militar obrigatório, são opções acertadas, na sua opinião? É assim, a Igreja defende sempre a paz, antes de mais, mas a paz constrói-se e também existe o direito à legítima defesa e para nós garantirmos a segurança, a soberania, obviamente que tem que haver investimento da parte do contingente humano e também o investimento, digamos, em material. Temos que preparar bem as nossas forças,
não para fazer a guerra, mas para manter a paz. Eu gostaria de deixar isto bem sublinhado. Em todo caso, pode justificar-se de facto o aumento das despesas, obviamente que sim, desde que isso não vá prejudicar o campo da saúde, o campo da educação, da assistência social, etc. Mas obviamente que temos que preparar-nos, e mesmo para a segurança interna, quer para a segurança internacional. Nós estamos a viver, Portugal não vive isoladamente, vive num contexto não só mundial, mas europeu, e também tem os seus compromissos internacionais e tem os seus compromissos europeus e tem que contribuir com a sua cota-parte de forças, de material, e por isso tem que estar preparado. Mas nós sabemos que ao longo dos últimos anos, nos diferentes governos, não houve grande investimento nas forças armadas, particularmente, e nas forças de segurança. E nós temos que dar aos nossos homens e mulheres condições de trabalho, condições também para a sua própria segurança, condições para o seu descanso, uma remuneração justa, e tudo isso justifica que haja investimento. Mas o investimento não terá que ser obrigatório, somente económico. Mas eu acho que temos que educar a nossa sociedade para valorizar a autoridade. Cada cidadão tem que valorizar muito aquele homem e aquela mulher que durante a noite, por turnos, garantiu a minha segurança, permitiu que eu descansasse em paz, permitiu que eu andasse na rua seguro, que permitiu que eu exercesse os meus direitos livremente. E, portanto, isto tem que ser valorizado por todos nós. Temos que saber respeitar, não estarmos só à espera que o Estado, mas cada cidadão saber valorizar e respeitar a autoridade de cada polícia, de cada guarda, de cada militar. Tudo isto acontece quando, infelizmente, há guerras em curso, seja na Europa, seja no Médio Oriente, enfim, em tantos outros cenários, outras geografias internacionais. Como analisa os processos de negociação de paz? E, desde logo, esta é uma metodologia que interessa promover, negociar a paz, ou a paz é inegociável? Bom, temos que ver aqui várias perspectivas. Antes de mais, dizer que a paz é um dom. E a paz é um direito que, neste sentido, não deveria ser negociada. Ou seja, eu, para ter paz, não tenho que dar terras raras. É uma dádiva. Mas, obviamente, que, no outro sentido, a paz tem que ser negociada quando existe conflito. E nesse sentido, eu acho que a conquista da paz tem que se fazer, antes de mais, pela via do diálogo, pela via diplomática, pela discussão das questões internacionais e, portanto, antes de mais, uma negociação no imediato. Mesmo onde existem zonas de conflito, o cessar-fogo imediato. E depois aquela negociação também, neste sentido, a médio prazo. E depois, a longo prazo, obviamente, no diálogo entre os povos, questões, conflitos que vão surgindo por questões de fronteiras, isso tem que ser tudo negociado. Obviamente que, por vezes, as forças beligerantes estão em tal momento de tensão que é preciso uma terceira força para que, enfim, procure manter a paz. E nisso também nós temos que ter forças preparadas, a intervir de maneira que entre as partes beligerantes se garanta, se fiscalize, se mantenha a paz. De facto, uma presença que pode convocar também, e acredito que convoque, o Ordinariado Castrense de Portugal, a Diocese das Forças Armadas de Segurança, a presença cotidiana junto dos militares, junto às Forças de Segurança, que contributo pode acontecer aí para esta promoção da cultura da paz? Obviamente que este acompanhamento dos nossos capelães e, eu diria, uma presença no cotidiano
Também a formação dos nossos militares vai por uma cultura de paz, não de guerra. Portanto, as intervenções são sempre nesse sentido? Nesse sentido, quer na formação nas academias, quer na formação, é sempre para mantermos a paz. E neste aspecto também a intervenção, digamos, dos nossos capelães, do ordinariado castrense, vai sempre por essa via, obviamente. Criarmos uma cultura de paz. Essencialmente vamos por aí, obviamente, não há outro caminho. É por certo o horizonte do trabalho que desenvolve no Ordinariado Castrense, né? Esta cultura de paz entre todos os seus colaboradores, entre todos os militares e forças de segurança. Acredito que sim. Dom Sérgio. Sem dúvida alguma, e procurar, antes de mais, que a paz esteja no coração de cada homem, de cada mulher que serve as Forças Armadas e Forças de Segurança, porque só assim é que eles poderão ser instrumentos de paz. É por aí que começa essa construção. Agradeço, Dom Sérgio, esta partilha no dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, onde a identidade passa também por essa presença junto às Forças Militares e Forças de Segurança. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço à Eclésia toda esta oportunidade que me foi dada de também manifestar, em nome do Ordinariado Castrense, a nossa visão um pouco de Portugal e também deste serviço às Forças Armadas e Forças de Segurança. Muito obrigado. Passa por aí, sem dúvida, também esta missão e esta identidade de Portugal que quisemos partilhar consigo neste 10 de junho, recordando cada português, seja aqueles que estão no nosso território nacional, seja os que se espalham na diáspora portuguesa. Continuação de um ótimo feriado e até amanhã, se os quiser.